Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, mais uma aulinha nossa, a nossa terceira aula, e hoje a gente vai falar sobre os fatores climáticos e produção, ok? Na aula de hoje, pessoal, vamos trabalhar o quê? Dentro dos fatores climáticos, eu vou falar um pouquinho de algumas classificações das hortaliças que foram classificadas de acordo com o clima, para vocês verem a importância do clima. Também tem uma classificação aí que está relacionada, ao ciclo de vida dessa planta, que também está muito ligado a não só as temperaturas, mas também a luminosidade. Vou falar alguns termos úteis. Por que que eu vou falar de alguns termos? Que às vezes, pessoal, conforme a gente vai caminhando, vai entrando novos termos aí nos nossos dia a dias e para vocês não se perderem, certinho? Clima e cultivo de hortaliças, eu vou estar falando hoje de temperatura. Na próxima aula, eu venho falando de radiação e da umidade do ar, certinho? Classificar, pessoal, as hortaliças de acordo com o clima foi uma das tentativas mais primitivas da história para agrupar essas plantas de uma maneira muito lógica. E esse agrupamento trouxe algumas informações, sobre determinadas espécies e locais de produção, certo? Essa classificação, ela foi baseada em dois fatores. Um foi a temperatura, como é que a planta, respondia a certas temperaturas, e ao comprimento do dia, ou seja, o fotoperíodo, tá? Então, essa classificação das hortaliças veio em relação à temperatura e o fotoperíodo. Pessoal, quando se classificou as hortaliças de acordo com a temperatura, ou seja, a termoclassificação, se baseou no fato, que as plantas respondiam o seu crescimento e o seu desenvolvimento dentro de uma faixa ideal de temperatura. Com isso, surgiu-se as hortaliças de estação ou época quente, hortaliças de estação ou época fria e as hortaliças de meia estação ou de clima ameno. Nessa tabela, pessoal, eu trago para vocês aí alguns exemplos, de hortaliças desses climas. Então, nós temos as hortaliças resistentes ao clima frio, como o alho, levemente sensível, como a couve chinesa e ervilha, hortaliças de clima ameno, aí nós temos a abobrinha, a alface, a batata, a cenoura, e hortaliças já ligadas ao clima quente, Tem as sensíveis ao clima quente, como o milho doce, o milho verde, o tomate, e aquela muito sensível ao clima quente, que são as abóboras, batata doce, o chuchu, o jiló, melão, entre outros. Bom, pessoal, hortaliças de estação fria são aquelas, que requerem aí durante o teu ciclo, maior parte do seu ciclo, uma temperatura média entre 13 e 18 graus Celsius. Já as hortaliças aí, de estação quente, têm preferência durante a maior parte do seu ciclo, uma temperatura já entre 18 e 30 graus Celsius. Já as hortaliças de meia estação ou de clima ameno inclui espécies, variedades, cultivares, de determinadas hortaliças que toleram um pouco mais de frio ou um pouco mais de calor. Na maioria das vezes, pessoal, são cultivares de hortaliças de clima frio que passaram aí por algum melhoramento e hoje têm condições, de tolerar uma temperatura um pouco mais elevada do que é ideal para a espécie. Mais uma vez, pessoal, eu trago uma tabela aqui, com algumas classificações das olerícolas, pela exigência termoclimática. Então, eu trago exemplos nesse slide e no próximo de plantas que têm aí exigência para um clima frio, um clima ameno e um clima quente. Outra classificação que nós temos, pessoal, das olerícolas
é de acordo com o comprimento do dia. Esse comprimento do dia, ele leva o nome de fotoperíodo. Ou seja, o fotoperíodo é a duração de horas de luz durante um dia, ou seja, durante as 24 horas, certo? E a capacidade que a planta tem de perceber essa luminosidade, responder a ela de forma fisiológica, é denominado de fotoperiodismo. E de acordo com essa capacidade, né, de responder a essa luminosidade, as plantas são classificadas como plantas de dia longos, plantas de dia curtos e plantas de dias neutros. Bom, pessoal, embora não seja tão precisa, a classificação climática ela nos ajuda em muitos aspectos. Na hora de escolher a hortaliça, variedade de cultivar, até mesmo local e época de cultivo. Principalmente nós que moramos aqui numa zona temperada e que temos as estações do ano bem definidas, isso é de extrema importância para nós. Bom, pessoal, um bom exemplo aí para exemplificar essa questão, né, de dias longos, dias curtos e temperatura é a questão da cebola. A cebola, ela necessita de um fotoperíodo longo, ou seja, de um dia, né, dos dias maiores que a noite, para bulbificar, para formar aquela cebola que nós estamos acostumados a ver no mercado. Porém, pessoal, se a gente tem um fotoperíodo longo, juntamente com a baixa temperatura, ela forma o bulbo e após a formação do bulbo, ela flore. Ela tem a florescência, né, que são as florzinhas, e depois a produção aí de sementes. Se não tiver essa baixa temperatura, ela forma o bulbo e não floresce. Então, qual que é o melhor período para a gente estar retirando essa cebola aí do campo, né, da nossa horta? É quando ela chega nesse estágio aí que eu circulei para vocês, certinho? Uma outra classificação, pessoal, que vocês vão encontrar está relacionada ao ciclo de vida ou biológico das hortaliças. Porém, por mais que a gente tenta classificar ela de acordo com seu ciclo de vida ou biológico, acaba que a temperatura e o fotoperíodo entram também como coadjuvante dessa classificação, certo? As hortaliças, pessoal, elas têm resposta de acordo com os elementos do clima. Essas respostas é para formar o seu ciclo de vida, ou também conhecido como biológico, ou seja, nascer, crescer, florescer, reproduzir e senescer, que é a mesma coisa de morrer. As hortaliças são classificadas então em bienal ou bianual, anual ou perene. Pessoal, hortaliças bienal ou bianual são hortaliças que, para passarem da fase vegetativa para a reprodutiva, necessitam aí de um período de baixas temperaturas, ou seja, elas respondem às variações de temperaturas ao longo das estações do ano. Ou seja, a gente precisa, né, que tenha um verão e um inverno definido para que essas respostas nessas hortaliças sejam obtidas. Alguns exemplos: alho, cebola, beterraba, cenoura, são exemplos aí de hortaliças bienais. Já as hortaliças anuais, pessoal, são aquelas que passam da fase vegetativa para a reprodutiva devido a um outro fator que não seja a baixa temperatura. Ou seja, a alface é um bom exemplo para isso. A alface, ela já depende do quê? Da alta temperatura ou dos dias longos para deixar a fase vegetativa e ir para a fase reprodutiva. E por último, nós temos quem? As hortaliças perenes. Elas são muito semelhantes às anuais. Para passar da fase vegetativa para a reprodutiva, não pode ocorrer baixas temperaturas, e sim temperaturas altas
ou a troca do fotoperíodo, certo? Mas o que diferencia as perenes das anuais? É o tempo de vida delas. Um exemplo aí é o aspargo, que ele pode viver mais de 10 anos vegetando e florescendo até morrer, ou seja, até chegar à sua senescência. Antes de eu dar continuidade, pessoal, eu vou falar alguns terminhos ali bem rapidinho para vocês e explicar eles para que a gente não se perca durante as nossas aulas. E conforme nós vamos caminhando, alguns termos vão ficar mais expressivos, nós vamos utilizá-los com mais assim frequência. Então eu vou colocar alguns termos que nós vamos utilizar daqui para frente para vocês não se perderem. Pessoal, dois termos que utilizamos muito nas hortaliças: ciclo cultural e ciclo biológico. O ciclo cultural é do momento que eu plantei até o final da minha colheita, quando eu retiro o meu produto para venda. Ciclo biológico corresponde ao período no qual a planta completa o seu ciclo de vida e deixa descendentes. Ou seja, nós plantamos, elas crescem, florescem, produzem, né, os seus descendentes, pode ser sementes, estruturas vegetativas, frutos, e depois morrem. Ou seja, a gente espera que ela faça o ciclo da vida dela por completo, ok? Essa é a diferença de ciclo cultural e biológico. O cultural eu interrompo e levo minha produção para venda. E o ciclo biológico eu permito que a planta nasça, cresça, floresça, reproduza e morra. Bom, pessoal, dois termos que usamos muito é crescimento e desenvolvimento, mas tem uma pequena diferencinha. Crescimento está relacionado com a altura, peso, volume das minhas hortaliças. Desenvolvimento está relacionado com as minhas mudanças bioquímicas e fisiológicas, ou seja, quando a planta passa do estágio vegetativo para o reprodutivo, é um desenvolvimento, certo? Um fator que nós utilizamos muito, pessoal, é o elemento climático. Elemento climático nada mais é que grandezas meteorológicas, né? Que tem suas características aí peculiares, como temperatura, cada região tem a sua, umidade, chuva, vento, pressão atmosférica, entre outras, os quais podem ser medidos de forma instantânea. Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos que permitem medir a umidade relativa do ar no momento ali, a temperatura, o termômetro é bem comum aí nas residências, né? Então, elementos climáticos são grandezas meteorológicas que nós medimos de forma instantânea. Os elementos climáticos, pessoal, variam ao longo do tempo, certo? Quando a gente fala em tempo, pessoal, dentro da olericultura, é o estado que no momento se encontra a atmosfera do ambiente. Ou seja, se eu te perguntar como é que está o tempo neste momento, você vai me falar, a temperatura está alta, está baixa, a umidade está assim, tá ventando ou não. Ou seja, o tempo é naquele determinado momento de que forma estão os fenômenos meteorológicos. Ou seja, está ventando ou não? Ventou hoje ou não? Então, tudo isso é o tempo relacionado, né, a respeito dos elementos climáticos. Já o clima, pessoal, é o comportamento do tempo num local X dentro de um período aí de no mínimo 10 anos, certo? Ele pode predeterminar ou determinar a espécie olerícola que irá crescer e se desenvolver naquele local em determinada época, ok? Quais são esses elementos? Temperatura, umidade, luminosidade. Esses elementos vão ser os que mais vão influenciar no crescimento e desenvolvimento das hortaliças. Então, o clima de um determinado local, sim, ele vai
me orientar em qual olerícola que eu vou estar escolhendo para aquela área. Então, pessoal, já entendemos o quê? Que tanto para o crescimento quanto o desenvolvimento das plantas, nós dependemos de N fatores, como água, nutrientes, CO2 e do clima, certo? Só que fora isso, pessoal, nós também dependemos de uma coisa muito importante, do solo. Quando se junta o solo com o clima, que são os fatores climáticos, e o tempo, nós temos um termozinho conhecido como edafoclimáticos, ok? Bom, deixando aí para trás, né, os termos, voltamos para a nossa disciplina com o clima, que vocês já sabem o que é, e o nosso aí cultivo de hortaliças, que é o que mais importa para vocês. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar de temperatura. A temperatura, ela exerce um efeito sobre todos os organismos vivos da Terra. Ela que favorece ou limita o crescimento, né, desse ser vivo, desse organismo vivo, dentro das áreas aí do globo. E ela também influencia, pessoal, na distribuição das plantas na face da Terra. É por esse motivo que as plantas que hoje a gente tem no Cerrado não são as mesmas encontradas no continente antártico, por exemplo, certo? Porque a temperatura é que delimita onde será a distribuição das plantas na face da Terra. Bom, pessoal, sabemos que a temperatura de determinado local depende dos fatores climáticos daquela região. Um fator climático que nós dependemos muito para determinar a temperatura é a energia solar que chega naquele local. Essa radiação, essa energia solar que determina se aquela área, né, onde estamos, ela é mais amena ou mais quente o seu clima. Pessoal, quando falamos em temperatura ótima, é aquela em que a hortaliça expressa o melhor do seu crescimento, ou seja, o seu melhor crescimento e o seu melhor desenvolvimento. Já quando a gente refere às taxas máximas e às temperaturas mínimas, são os extremos, ou seja, o máximo que aquela planta suporta e o mínimo que aquela planta suporta, certo? Acima ou abaixo disso, o crescimento ele para, podendo até ocasionar o quê? A morte das plantas. As temperaturas não são as mesmas para todas as hortaliças, certo? Então vai variar de acordo com a botânica, com gênero, espécie, entre outros. Um dos desafios que temos é melhorar a tolerância dessas plantas, tanto para as baixas quanto para as altas temperaturas. Bom, pessoal, nessa tabela aqui desse slide do próximo, demonstra para nós as espécies olerícolas, as temperaturas mínima, máxima e ótima e a variação dentro disso. Como assim? Um exemplo para vocês, a abóbora. Qual que é a temperatura mínima? 16 graus. A máxima, 38. A ótima, excelente aí para ela desenvolver perfeitinha, 35. E uma variação ótima de 21 a 35. Ou seja, o melhor desenvolvimento dela se dá quando as temperaturas variam de 21 a 35 graus. Porém, ela suporta 36, 37, 38. Assim como ela suporta as mínimas 16, 17 e 20. Só que abaixo de 16 e acima de 38, ela cessa o seu desenvolvimento. E se a temperatura permanecer, por exemplo, acima de 38, 40, 42 graus, vai até ocorrer a morte dessa planta. Outro exemplo aí, pessoal, que temos é a promoção do florescimento pelo frio, né? É a vernalização. Olha aí, a couve-flor precisa dessa vernalização, ou seja, de um período frio
para o seu florescimento. Do nosso lado esquerdo aqui, a gente tem já uma couve-flor formada. E do lado direito, uma couve-flor que não se desenvolveu. As flores, né, suas flores aí não se desenvolveram. Ambas têm as mesmas idades e foram cultivadas no mesmo local no período de verão. A diferença é que a cultivar de verão à esquerda teve suas necessidades em relação ao frio atendidas e induziu o florescimento. Enquanto, né, que esse frio não foi suficiente para atender a demanda da cultivar de inverno, a qual permaneceu no seu estado vegetativo. Outro exemplo aí, pessoal, para vocês entenderem essa questão da temperatura, é a questão do alho. O alho, pessoal, ele precisa do frio para chegar ao florescimento. Porém, ele também precisa do frio para a formação dos seus dentes, certo? E no cerrado aqui, eles têm usado uma técnica muito inovadora, certo? Eles utilizam o alho nobre, que é um alho que tem um valor financeiro agregado. E o que eles fazem? Eles pegam, né, a semente, o alho semente, e levam para uma câmara fria. Ou seja, coloca esse alho semente numa câmara fria durante um certo período de tempo, ou seja, em torno aí de 45 a 65 dias, numa temperatura baixa, de 2 a 4 graus Celsius, antes de plantar. Após esse período nessa temperatura, eles levam esse alho semente para o campo e ele se desenvolve. Um exemplo aí, pessoal, eu vou estar mostrando na próxima, mas dá para mostrar nesse slide aqui. Do nosso lado esquerdo, nós temos 4 alhos. Um que não passou pelo resfriamento, então ele virou um emaranhado de coisas e não se desenvolveu. Um que passou por um período menor, né, dentro da câmara fria. Os dentes ficaram mal desenvolvidos e os outros 2 no período correto. Vocês vejam que foram alhos perfeitos, né? Bom, pessoal, nesse exemplo aqui, o primeiro alho do lado esquerdo é um alho que recebeu, né, a sua semente, ela recebeu a quantidade aí de frio adequada dentro do período adequado. O do meio foi uma super, né, quando eu digo super, ou seja, passou os dias, né, do armazenamento dentro da câmara fria, e o da direita é um alho que não passou por esse processo, né, de resfriamento antes do seu plantio, ou seja, ele não se desenvolveu de forma correta. Daí a importância da temperatura no desenvolvimento do alho. Pessoal, esse processo de vernalização, ou seja, nós fazemos isso em casa, naturalmente. Quando a gente esquece uma cenoura dentro da geladeira, um repolho, ele começa, né, a germinar. Isso é um processo de vernalização artificial, ou seja, a parte reserva da planta é submetida a baixa temperatura numa câmara fria, nesse caso a nossa geladeira. Nós consumimos depois, mas nesse caso aqui, né, quando a gente está falando de lavoura, ela é plantada em campo, certo? Essa técnica ela é utilizada por empresas produtoras de semente de hortaliças bienais, como é o caso da cenoura, beterraba, cebola e repolho, para aumentar a produção, né, dessas hortaliças num clima mais quente. Bom, pessoal, percebemos, né, que as baixas temperaturas podem trazer alguns benefícios às olerícolas, porém também pode trazer alguns malefícios. Dependendo da olerícola e a qual temperatura ela se encontra, isso causa algumas injúrias. Ou seja, hortaliças de época ou de estação quente, elas são sensíveis a baixas temperaturas. Ou seja, temperaturas aí menores que 10 graus Celsius podem causar algumas injúrias, certo? Quando essas injúrias são causadas aí por uma temperatura
em torno de 10 graus Celsius ou menos, porém não causam congelamento, essa injúria ela é conhecida como chilling. Agora, quando essa hortaliça, essa olerícola, chega a sofrer um congelamento, dizemos que essa injúria chama-se freezing. A campo, né, pessoal, esses tipos de injúria ocorrem quando há a formação de geadas ou um armazenamento incorreto a baixas temperaturas. Exemplo aqui para vocês, né, pessoal, de plantas que sofreram, né, com a geada. Então, causa essa injúria, essas queimas, tanto nas folhas quanto nos caules, tá bom? Bom, pessoal, outro fator aí também que causa injúria são as altas temperaturas. Sobre insolação alta e alta umidade, já fizeram alguns trabalhos que medem a temperatura da folha da planta. E muitas das vezes ela pode chegar até 8 graus acima da temperatura do ar. E em frutos, pessoal, por que em fruto o dano é maior do que nas folhas? Porque os frutos transpiram menos que as folhas. As folhas, elas conseguem transpirar mais que o fruto, certo? Agora, um bom exemplo é o tomate industrial. Quando a temperatura do ar está em torno aí de 38 graus, o fruto pode alcançar até 50 graus Celsius, exposto a condições, né? E essas condições de muito calor e muita umidade acaba que danifica as olerícolas. Esse tipo de injúria, pessoal, pode ser denominado como escaldura. Pessoal, nesse exemplo aqui, podemos observar alguns problemas causados nas olerícolas devido à alta temperatura, né? No fruto da moranga, e essa mancha é uma escaldura. O tomate um pouco mais esbranquiçado, um pouco mais amarelado, é porque ele já sofreu com essa alta temperatura. E na última aí, né, pessoal, do lado esquerdo, não, perdão, do lado direito, o que acontece? É um termômetro medindo a temperatura de um pepino, qual já está no chão. Ele já tem uma clerose, né? Ou seja, ele já está danificado, está até branco. E quando se mede a temperatura desse pimentão, ele chega aí a mais de 45 graus. Ou seja, ele sofre muito com a alta temperatura e a alta umidade do ambiente. Agora, pessoal, nem tudo está perdido. As hortaliças, a gente consegue dar uma pequena modificada, ou seja, uma pequena aclimatada nelas, tornando-se elas mais tolerantes ao frio e ao calor. De que forma? Quando elas estão na fase de mudas, pessoal, a gente consegue pegar essas mudas e ir fornecendo gradualmente pequenos estresses. Ou seja, eu quero que aquela planta ela tenha uma pequena resistência, né, no seu estágio aí de desenvolvimento ao frio. O que eu faço? Eu pego essa muda, ainda pequena, e começo a submeter ela a pequenos intervalos de temperaturas mais baixas. Quando eu levo essa planta para o campo, dentro, vamos dizer assim, da percepção dela, se fizer dias mais frio, abaixo da temperatura que ela tolera, ela consegue ter uma resposta melhor. Ou seja, ela já foi aclimatada, ou seja, ela sofreu um endurecimento. Então, eu posso fazer isso tanto por frio quanto por calor. Porque eu vou adaptando os tecidos dessa planta para aguentar temperaturas extremas. Bom, pessoal, e na próxima aula continuaremos aí, né, fatores climáticos, porém vamos trabalhar luz e água. Qual que é a importância da luminosidade, né, na produção de olerícolas e da água? Total, né? Sem água, ela não vive, nós não vivemos. Então, até a próxima aula, pessoal, que será dia 21/7.